Você está na Curiosa Convida, um campo de consciência criativo, divertido e profundo. Um espaço que celebra as perguntas, os processos, as pausas e as reinvenções. Mais do que uma conversa, é encontro e é expressão. A cada edição, abrimos espaço para viver o intencional e o generoso, para compartilhar o que ainda está em movimento, em descoberta e em construção. Acreditamos que uma vida curiosa é uma vida que abraça o que se apresenta, que se aprende com cada passo, onde o olhar curioso é o que mantém a porta aberta, principalmente a porta do coração. Eu sou a Patrícia Burger, criadora desse campo criativo e uma curiosa em tempo integral. É uma alegria imensa estarmos aqui e é uma alegria receber Verbena Cartacho. Muito obrigada pela sua presença. Iniciamos agora mais uma edição da Curiosa. E antes de iniciar as nossas perguntas, eu quero abrir um espaço para você dar um oi, trazer o que você sentir. Oba! Que alegria participar, que alegria receber esse convite e estar aqui com você. Olá para todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo, nos lendo, né? Essas três Esses três, possibilidades. né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, se você estiver amamentando o neném. Que prazer, muito feliz e muito honrada de estar aqui com você, querida. Não, obrigada, obrigada. E agora, para a gente começar a conhecer um pouquinho da verbena, eu queria te perguntar se alguém te conhecesse hoje pela primeira vez, uma pessoa que nunca ouviu falar sobre você, o que que você faz, quem você é, quais são as três principais coisas que você gostaria que essa pessoa soubesse sobre você? As três principais. Acho que eu sou mãe. Acho que essa talvez seja a principal, é a que tem me ocupado em tempo integral, é a que tem me transformado num lugar muito profundo, é a que tem me revelado muitas mulheres, muitas novas mulheres, é a que tem me feito também olhar para quem eu já fui e trazer essa mulher de volta para ela não ficar para trás. Então, acho que eu sou mãe. Tudo que eu faço, tudo que eu escrevo, tudo que eu penso, que eu sonho, que eu vivo, passa e é atravessado pela maternidade, assim. Inclusive, tem uma neném chorando no fundo. Então, acho que eu sou mãe. Acho que essa é a primeira coisa. Depois, uma segunda coisa, é... acho que talvez, ainda que eu esteja vivendo um momento de muita serenidade, esse último ano, esses últimos, né, quase 2 anos, assim, desde a gravidez da Vicky, eu já passei por maus bocados. Eu já estive no labirinto, sabe? No submundo. Eu já me perdi muitas vezes. Eu já estive muito perdida, muito triste, muito desencantada com a vida. Então, acho que quem me conhece hoje, quem chega, né, na minha escrita ou no meu trabalho de alguma forma, isso eu tenho notado recentemente, todo mundo, nossa, como é bom, como você tem esse olhar tão positivo e encantado para a vida. E sim, esse é uma assinatura desses últimos anos, mas existem outros lugares, assim, que eu já vivi, sabe? Eu acho que eles me fazem ser quem eu sou, assim. Então é importante, acho que é sempre, a gente tem essa, né, essa mania, talvez, de quando a gente conhece uma pessoa, a gente meio que congela ela naquilo que ela é naquele momento. Então, é sempre legal pensar que existem outras camadas que vieram antes, assim, e a gente é esse tudo. Então, acho que essa é uma segunda coisa. E a terceira é que eu escrevo. Acho que é isso. Acho que é isso. Outra a gente poderia ter começado por aí. Acho que eu escrevo. A escrita é a forma como eu me coloco no mundo, como eu percebo o mundo. É o que eu me dedico a fazer, é o meu trabalho, é a minha arte. Foi uma construção de me ver como escritora.
mas hoje acho muito importante que as pessoas saibam que eu escrevo. Coisa boa. Para quem não conhece, aproveite já para fazer o convite. Vai estar tudo na edição. Mas, gente, acessem a escrita da Verena. Acessem, Ah, acessem. obrigada. Já quero larejar. Bom, e Vê, qual que é a sua relação com a curiosidade? O que que é para você viver uma vida curiosa? É, viver uma vida curiosa, eu acho que é viver uma vida inquieta, uma vida de muita abertura, mais espontânea, assim, mais aberta. Eu falo muito disso de estar em comunhão com a vida, né? De viver uma vida em comunhão com o selvagem. Eu sinto que a curiosidade é um dos canais que nos leva para essa conexão. Mas eu, ela é um exercício em mim. A minha relação com ela é um exercício, é uma construção. Eu, ainda que pareça, acho que parece que eu sou uma pessoa bem curiosa, mas eu não sou, sabe? Olha, É, eu, assim, né, ao meu ver, eu acho que eu penso, por exemplo, quando eu viajo, eu posso facilmente. Ei, caímos e voltamos. caímos, voltamos. Não Vou sei, falar então, foi algo do Zoom, eu acho, foi porque algo do fechou Zoom. para mim e fechou para você também. Então, voltamos, Tá, estamos de gente, volta. voltamos. Então, eu acho que eu não me vejo tanto assim como uma pessoa naturalmente curiosa. Eu posso viajar e ficar numa mesma paisagem, numa mesma praia repetidas vezes. Eu posso ir repetir o restaurante várias vezes, o mesmo prato. Eu fico muito bem em casa, sozinha, com os meus processos, com a minha escrita. Então, não tenho problema nenhum em repetir coisas. Acho que eu até prefiro e me é natural esse lugar da repetição, sabe? Então, nesse sentido, se tem pessoas curiosas que vão e exploram, eu exploro muito, viajo muito, gosto de ir em lugares diferentes, de estar com pessoas diferentes, mas eu não acho que se eu tivesse que me colocar assim, adjetivos que me definam, eu não colocaria curiosa. Olha, Mas eu acho que a minha escrita é uma escrita talvez curiosa, é uma escrita que muito inquisitiva, que pergunta, que investiga, que olha muito para o micro, assim. Então, eu acho que a minha curiosidade, talvez eu seja curiosa, mas muito no micro, uhum, sabe? De procurar as pequenitas coisas, assim, e de, através desses pequenos estímulos, entrar e dar muita asa para minha imaginação e criatividade e para as indagações e reflexões, e aí ser levada por isso. Então, nesse lugar, eu sim sou curiosa, mas, no geral, essa curiosidade muito grande da exploração, eu não sou tanto. Mas é algo que eu venho trabalhando assim, sabe? Porque eu acho eu sou muito virginiana, e eu acho que a curiosidade, ela anda de mão dada com a espontaneidade, uhum. sabe? E eu sou muito espontânea na minha fala, sou espontânea talvez na minha escrita também, mas tudo é processo, assim, sabe? Uhum. Tudo é muito lapidado. E na vida eu também sou assim, as coisas são muito lapidadas e tudo tem tempo e tal, tal, tal e tal. Então eu acho que eu posso ganhar ao buscar ser mais curiosa, ser cada vez mais espontânea. Isso é uma das coisas que eu tenho mais amado na maternidade. Porque ir com o olhar, e a Vicky está começando a descobrir o mundo agora, começando a andar, ela está fazendo 1 ano, então é esse o momento, assim, ela olha muito para o micro, mas ela também está começando a perceber mais o macro, e aí eu tô indo com ela e entrando no olhar dela, e eu acho que aí eu acho que ela vai me fazer uma mulher mais curiosa. Que lindo, que lindo. Eu nunca tinha olhado, vou te falar que eu nunca tinha olhado para a curiosidade desse lugar, porque para mim sempre esteve mais relacionada a essa exploração maior mesmo.
me veio assim muito forte me veio até como um convite mesmo, essa tua fala, de olhar para a curiosidade dessa forma também, porque no fim das contas as grandes explorações elas não estão acontecendo o tempo inteiro. Mas o cotidiano, o dia a dia e esse micro, esse pequeno que está ali o tempo inteiro, como é que a gente consegue ser curiosa nesse micro? Me ficou um convite, Ai, que assim. legal. Aham, Que bom. Eu aham. sinto que nesse lugar eu sou mais, assim, eu sou curiosa por ver, por ser surpreendida por mais um dia igual. O que que esse Hum, um dia é igual, ainda mais agora que os dias são realmente iguais, é uma repetição, é repetição atrás de repetição, atrás de repetição, nos horários quase exatos, porque a rotina tem sido muito beneficial, né, para nossa família, assim, e para ela, claro. Então, os dias parece mesmo que são 24 horas que se repetem. Como é que a curiosidade, como é que eu posso ser surpreendida e encontrar curiosidade dentro desse desenho, dentro desse contorno? Assim, acho que é um outro jeito de olhar para ela. perfeito, perfeito. Adorei e vou adotar aqui esse olhar Que bom, curioso para o pequeno também. Adorei, que adorei. bom, que bom, que bom. E como que é a sua relação com a criatividade? E o que que você faz para nutrir a criatividade no seu dia a dia também? A minha relação com a criatividade é de boas amigas, assim, de grandes amigas, sabe? Aí acho que se talvez um adjetivo que eu possa usar para encabeçar, assim, sou muito próxima da criatividade a vida inteira, assim. Acho que meus pais nutriram muito isso. Eu, às vezes, sou até demais, eu acho. Eu acho que às vezes eu preciso dar uma freadazinha, assim, peraí, faz a mesma coisa, peraí, repete aquilo que você já criou em um outro momento. Mas é uma relação muito gostosa, assim, sabe? Parte muito, muito próxima. Eu não vejo a criatividade como um superpoder, como um dom, como uma coisa que. Falei que meus pais incentivaram isso, que a minha casa era uma casa, sou filha de pais artistas, então era uma casa muito pulsante, mas eu não acho que ela depende disso. Eu não acho que existem pessoas criativas e pessoas que não são criativas. Eu acho que todos nós somos. É, a gente expressa ela e dá vazão de diferentes formas, mas todo mundo é criativo. Em algum cantinho, em alguma dessas expressões, todos nós somos criativos. Então, eu não vejo ela como um superpoder, assim, eu vejo a criatividade como uma coisa bem ampla, quase um contorno, um jeito de se viver, sabe? E Um jeito aí de se viver. Que é um bonito jeito isso. de se, eu vejo ela bem grande, assim, não é algo que passa por mim, que chega, que eu canalizo, não. Eu acho que ela tá aí, ela existe, ela nos atravessa e de nós sai, e é uma coisa, mesmo com um contorno, assim. O que a gente pode e o que eu faço é criar espaço para que ela chegue, para que ela se movimente dentro da minha vida, assim. Então, eu não tenho. Você perguntou qual é a minha relação com ela, você tem E alguma prática, foi isso? como você Como nutre eu ela nutro. no seu dia a dia. Eu nutro ela dando espaço. Eu não tenho uma prática que eu faça, uma coisa assim, não. Eu abro espaço, não só no meu trabalho, não só na escrita, mas em tudo, e principalmente em casa, dentro desse contorno da vida doméstica. Eu acho que a criatividade é aí, a gente nutre ela. Eu estava pensando sobre a criatividade hoje, assim, enquanto eu dava comida para Vicky, e ela não queria, ela tá numa que ela não queria comer, e não era a coisa com a comida, era, ela não queria usar aquelas colheres. Já tinha tentado 3 colheres, ela estava brincando com 3 colheres na mão, e ela não queria que eu desse comida para ela naquela colher. Daí eu peguei um garfinho pequeno de metal, que nem é para a idade dela ainda, ela ainda tá na coisa mais molinha e tal, e fui com o maior cuidado, espetando assim e dando para ela, e ela pegou e começou com cuidado, e aí começou a comer. E aí comeu tudo. Então, requer criatividade. A coisa não está funcionando. Já tentei 3 colheres, essas colheres não vão.
O que que eu posso fazer? O que que existe? É na mão? É com garfo? É com garfo de adulto? O que é que eu vou fazer? Então, eu sinto que a criatividade, ela tá na vida, em tudo. Acho que nada requer de nós maior criatividade ou mais criatividade do que a vida doméstica. Pensar, cozinhar, pegar coisa que está na geladeira, que vai perder e cozinhar com aquilo. Então eu vejo a criatividade muito aí. A gente tende a ver ela muito no lugar da expressão, dos Uhum. processos criativos, dos projetos criativos. E eu vejo a criatividade maior do que tudo isso, assim, sabe? Meio que englobando todas as formas de fazer coisas. Ela tá aí no meio. Então eu nutro ela dando espaço. Muito legal. Me veio muito enquanto você falava a diferença entre dar espaço e buscar a criatividade. Quando você dá Uhum. espaço, se apresentam momentos ali onde te pede a criatividade. É diferente de você estar buscando o tempo inteiro como ser criativo. Então, eu imagino que esse espaço é o que vai, talvez, é o que vai e o que nutre a criatividade de um lugar mais espontâneo, de um lugar onde onde realmente a vida pede aqueles momentos onde a criatividade senta com a gente. E a partir daí é que coisas são criadas. E a gente está fazendo isso o tempo inteiro, né? Que nem você O deu o tempo exemplo ali todo. com a Vicky. O tempo inteiro a gente está criando alguma coisa. Quando vai fazer uma comida, quando vai, enfim, fazer alguma das coisas do dia a dia mesmo. Arrumar a casa, mudar a coisa, mudar um vaso, mudar um Uhum. móvel, tudo requer, tudo pode ser feito a partir desse lugar de conexão com a criatividade. E eu sinto, desculpa, acho que eu te interrompi, mas Não, é, não. quando eu acho que é isso que você falou, quando a gente não vai atrás de buscá-la, quando a gente se abre para ser visitada por ela, não entendendo ela como uma inspiração, com algo que vai nos atravessar num momento onde está tudo em perfeita harmonia, porque não é isso, né? Mas de deixar que ela nos visite, a gente vê que não dá para controlá-la, né? Quando a gente vai atrás dela, é meio um lugar de controle, de desenhar. Eu quero ser criativa, eu quero me expressar criativamente, mas eu quero ir nesse contorno, nesse formato, desse jeito, controlando, quando na verdade é realmente um lugar de muita abertura, né? Assim, de soltar, talvez, para que ela venha na forma que for. Exato, porque os caminhos mentais que provavelmente a gente já faz para buscar ou para encontrar ou para reconhecer esses momentos criativos podem ser muito limitados se a gente for parar para pensar, né? A gente faz um caminho que a gente acredita que seja o caminho que vai nos fazer entrar em contato com a criatividade, e na verdade, como você mesma disse, ela está aí. A gente só precisa dar esse espaço, inclusive, para sentir esses momentos criativos. É outro lugar É outro de lugar. conexão. Acho que é ver ela quase como uma entidade, sabe? Boa, 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 boa. E, Hum. e quais escolhas ou práticas que te ajudam a viver de um lugar mais leve? Você falou que tá vivendo um momento mais sereno e tal. O que que estrutura essa vida hoje, que é mais serena, que é mais pacífica? O que que estrutura para você uma vida prazerosa, uma vida com presença, uma vida, vou até usar aqui o nome da Tuanismo, uma vida vagarosa. Então, conta pra gente um pouquinho como é que é essa tua relação com essa vida que é assim. É, não é à toa, né, que a minha publicação no Substack chama Vagarosa, assim, porque isso é uma das bússolas que me orienta, mais só do que o meu trabalho, mas a minha existência mesmo, assim, sabe? Eu estou aqui, não sei o que que eu vim fazer aqui, mas eu estou aqui para viver uma vida mais leve, mais prazerosa, com maior presença, sabe? Eu decidi isso, eu quero isso para mim, eu quero isso para minha filha, eu quero isso para minha família. Eu quero que meu trabalho nasça desse lugar, porque eu sinto que essa vida ela é medicinal e ela é o antídoto para essa outra vida que a gente acaba caindo nela e reproduzindo meio um lugar de acho que a gente questiona cada vez mais, mas ainda assim
cai no lugar comum, sabe? Então, eu cuido, tem coisas que eu já não me permito mais fazer. Eu tenho a capacidade de ser muito mental, eu já fui muito mental na vida. Eu sou muito ar. Não sei se você conhece um pouquinho da Ayurveda, mas a Pouquinho. Ayurveda, Uhum. né, que é um dos branches, uma das galhadas do yoga, que é o lugar do well-being, né, do bem-estar. Ela tem os doshas, são essas combinações de elementos, e aí cada que você encontra o seu dosha, e a partir desse conhecimento de qual é o seu elemento, o seu dosha, você muda a rotina, o que que você come, o tipo de exercício que você faz. Você meio que redesenha a sua vida e as práticas para que o seu dosha esteja em equilíbrio. Então, eu sou muito ar, muito éter, muito ar, e tenho essa capacidade de ficar muito mental. Eu tive momentos na vida muito mentais. E eu lembro, é quase palpável o mal-estar que eu sentia. Então, essa busca por uma corporeidade, ainda que eu sou uma mulher movimento, eu sou da dança, alguém que dança, mas já fui profissionalmente bailarina no passado, quando eu ainda morava no Brasil, eu ainda que trabalhasse com o corpo era extremamente mental. Então, esse lugar mais corpóreo, ele é uma construção dos últimos anos, e realmente uma busca por um antídoto desse estado que eu sabia estar e ficar nele, me fazendo mal. Pensando, 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 sem sair do lugar, sabe? E cada vez me travando mais, porque os lugares que eu ia, o que eu me deixava ser levada pelos processos mentais eram de muita insegurança, de muito medo. Então, eu meio que entrei nessa vida corpórea, que eu sinto que é cama para uma vida mais leve, uma vida mais prazerosa, sem sombra de dúvida, e uma vida com mais presença, essa capacidade de encarnar, de entrar no corpo, de descer, né, de descer do sótão da mente e entrar no corpo, ela, eu acho que ela é o que possibilita tudo isso. Então, essa é a minha prática. Como eu posso estar cada vez mais no corpo? Através dos cinco sentidos. Eu não tenho uma prática, não vou te dizer, eu faço uma meditação, eu faço isso, já fiz yoga por muitos anos, mas nesse momento não, nesse momento é mais um exercício mesmo de De frear a observação, mente, talvez. de observação, mas nem, não talvez de observação, assim, mas não é de observação nesse lugar de distanciamento, sabe? Eu Uhum. estou pensando muito, eu estou em... Não, é mais um lugar assim, para tudo e vem aí e senta, sabe? Ou quando eu tô com ela, com a Vicky, ou quando eu tô andando, quando eu vejo que tem muito ar, que eu tô muito mental, eu paro tudo, às vezes continuo fazendo o que precisa ser feito, que mexer uma panela, lavando uma louça, mas entro nesse lugar corpóreo, sabe, de observação talvez, mas mais de percepção do que meu corpo está fazendo naquele lugar. Então isso me traz para uma vida mais prazerosa, sem sombra de dúvida, porque você sente, eu sinto o gosto, o cheiro, o toque. Então, mais presença também. E aí a leveza. Você perguntou da leveza também, né? Uhum. Aí eu acho que a leveza vem de um lugar de fé. Eu acho que eu consigo, nesse momento, estar mais serena. E aí vem até antes da gravidez, assim, sabe? De um lugar de confiar na vida, sabe, Paty? Acho que na última década, desde que eu mudei para Irlanda, eu confio muito na vida. Sempre que uma coisa deu muito errado, logo em seguida deu muito certo. Uma outra coisa que eu não esperava, que eu não achava que seria possível, que eu nem cogitava, porque eu nem tinha capacidade de alcançar em pensamento, assim. Então a vida sempre me surpreendeu, do bem para o mal, e toda vez que foi muito difícil, logo em seguida uma coisa muito melhor e que eu não podia esperar, assim, ou nada nem um pouco previsível aconteceu e foi muito bom. Então eu confio na vida, confio em Deus.
Uau, no meu Deus. é, esse é um dos maiores aprendizados. E eu queria te perguntar uma coisa, fazendo um gancho com essa pergunta, Hum, porque não estava aqui no script, mas senti de te perguntar que quando você falou eu decidi viver essa vida corpórea, você sente que foi um jeito diferente de decidir quando você tomou essa decisão? Porque, por que que eu te pergunto isso? Eu estava escrevendo essa semana e eu escrevi sobre um. Me veio que agora eu acessei o meu medo de uma forma diferente. Que uhum, era assim, antes eu acessava um medo de uma determinada questão que eu estava passando na minha vida, de uma camada onde esse medo ele me fazia com que eu queria eliminar ele. Eu queria, eu até entendia, dava uma passagenzinha para esse medo, mas era uma coisa que eu dava aquele basta, o famoso basta, chega, agora eu vou mudar. Mas eu sempre voltava a repetir o ciclo. E aí, o que eu estou vivendo agora trabalhar o medo de uma mesma questão, mas parece que eu acessei um novo nível, talvez a base desse medo, que é o quê? É uma profunda reverência por ele. É como se ele dissesse para mim assim: olha, agora você vai pisar em um território que você tem que tomar muito cuidado, você tem que ter muito carinho e muito amor por esse território aqui. É como se o acesso que eu vou fazer a esse medo, esse basta que eu estou dando agora, fosse um basta uhum, que reverenciasse muito essa questão, muito mais de entender que ela é um desafio, uma dificuldade, que eu quero mudar isso, entender racionalmente, mas vim de dentro, sabe? Esse basta que vem assim de dentro e diz: olha, agora eu entendi que, né, o famoso buraco é mais embaixo, acessar onde é que é esse mais embaixo. E ter muito cuidado e não ser mais uma coisa que você quer resolver ou concluir, sabe? Mas que você quer viver aquilo de um jeito que o processo vai te mudar, dessa caminhada e esse pisar com cuidado, com suavidade, com sutileza nesse lugar e com profunda reverência, porque ele te leva para um lugar desconhecido, e que vai trazer mais de ti, de quem você é, daquilo que você deseja viver, expressar, do seu coração, da sua verdade. E aí, a partir disso, ele, tipo, meio que te dá a mão, assim. Não é uma coisa que você uhum, quer eliminar, é que você está enganchada, porque ele que vai iluminar esse caminho, esse território que você vai começar a pisar agora. Então é um outro lugar de basta, sabe? Não é aquele basta que você chega agora, segunda-feira eu vou entrar na academia, sei lá, sabe? Aquela coisa assim. uhum, Não, é uhum, aqui, é um território profundo de mim e que eu, ok, eu dei o basta, mas agora que eu vou entrar, e esse entrar vai ser um passinho de cada vez, uhum, cuidando, com amor, com compaixão, e a gente vai, eu e o medo, superar isso juntos. Não é mais um, sabe, um distanciamento, mas sim uma aproximação. Você sente que quando você tomou essa decisão, eu não sei se você já tinha tomado essa decisão outras vezes, se a gente pode fazer essa relação, mas se você já tinha tomado essa decisão antes e não tinha conseguido sair, e nessa tua decisão, não, agora eu vou, foi desse outro lugar, você sente que existem esses lugares diferentes de decisão e como foi para você essa? Eu super acho que existem muitos lugares de decisão, e existem muitos lugares de decisão que são muito falhos, assim, quando a gente faz uma decisão ou toma uma decisão baseada na força de vontade, eu li isso há muito tempo e eu nem sei falar, nem sei onde que eu li, mas tem muito tempo e isso ficou comigo assim. A gente tem um containerzinho, um recipiente de força de vontade. A gente vai usando, vai usando, vai usando, chega uma hora que ele acaba. A gente precisa repor esse recipiente de força de vontade. Então, qualquer decisão que seja, que tenha como alicerce a força de vontade, ela corre o risco, a gente corre o risco de não dar conta daquilo, porque pode ser que nosso recipiente esteja vazio. Então, eu acho que existem outros lugares aí para cada um de nós. É difícil, né, falar, existir esse catalogar os Uhum, lugares. uhum, uhum, Não acho que é possível. Acho que cada um de nós é um trabalho de autoinvestigação mesmo, de buscar, assim, qual vai ser esse lugar em mim forte o suficiente para me amparar nesses momentos desafiadores que a gente é confrontado com eles, né? A partir do momento que a gente toma uma decisão e precisa sustentar aquilo a longo prazo. Então, eu vejo dessa forma. O meu basta não foi um basta, não quero mais. Ele foi uma transição natural. Então, eu não tive muito de falar, ai, agora eu não vou mais ser mental e vou ser corpórea. Não é isso. Até porque
A vida não é linear, e os momentos, né, eu preciso, e é bom em alguns momentos ser super mental, né, para movimentar ideias nesse caldeirão, mas depois é importante deixar a coisa integrar. Então é importante que a gente possa transitar entre esses estados. E eu também não acredito que ser corpóreo significa cortar o pescoço, né, decapitar e não sou mente. Não, mente é parte do corpo. O corpo, ser corpóreo inclui a mente. Então, não foi um basta, não foi algo que aconteceu, não foi uma, né, uma passada de faca, assim, foi uma transição que aconteceu, Paty, você falou a reverência, e aí eu pensei nisso, aliás, que palavra, né? Que palavra bonita, É linda, reverência, linda. é maravilhosa. É, eu comecei a sentir reverência pela vida, sabe? Esse lugar da fé, fé na vida. Eu falei Deus, e eu acredito em um Deus que não não está dentro de nenhuma religião e nada disso, é uma força, é, mas eu tenho muita fé na vida. Eu acho que a vida é a manifestação de Deus, sabe? Então, essa reverência à vida me colocou num lugar de muita vontade de estar. Quando eu escrevo estar em comunhão com a vida é nisso, assim, sabe? Eu quero estar nesse estado de reverência, de admiração, de sentir que eu e a vida andando juntas no mesmo ritmo, e como é que eu posso estar, então, em comunhão com a vida? E aí eu fui chegando, e muito antes de chamar isso de um lugar mais corpóreo, não tinha nome, mas eu comecei essa experimentação com o corpo, porque eu percebi que sempre que a gente está muito é, em um lugar de muita identificação com os processos mentais, a gente sai da vida. A gente está ou no passado, ou na hipótese do futuro, a gente está em outro lugar, mas a gente não está. A vida acontece no agora. Essa comunhão, ela acontece no agora, né? Então, eu não queria mais passar tanto tempo fora da vida, pensando sobre ela, imaginando como é que ela ia ser, ou se ela ia ser, e não dá para saber. Então, é muito esse lugar da fé, da reverência e da vontade de estar com ela, e aí perceber que o jeito de eu estar na vida, essa vida que eu reverencio, era me tornando uma criatura mais corpórea e ficando menos na mente. Então, daí vem Uau. as práticas, daí vem toda a minha investigação, mas não foi, não, assim, uma faca que se corta. Foi um processo, foi uma construção, uma transição. Muito, muito bom. E quando algo que você está criando, um projeto ou alguma coisa que você está colocando em movimento, as suas ideias, qualquer coisa que está em movimento trava, assim, você sente que travou, deu uma travada. O que que você faz para sair desse lugar ou estar nesse lugar? Não sei, mas o que que você faz quando trava, assim, quando nos momentos difíceis, nos dias difíceis, o que que você costuma fazer para lidar com essas situações assim? É, eu paro. Quando trava, eu paro. Eu já briguei muito. Eu já briguei muito. Eu já forcei muito, assim. Eu já quis muito que as coisas dessem certo do meu jeito. E aí eu volto para esse lugar de fé na vida, assim, sabe? O tempo e a vida foi me mostrando que quando você deixa a coisa meio que não é se manifestar e acontecer sem você trabalhar para que a coisa aconteça, não é isso. Mas é muito bom ser surpreendida por coisas. A própria Clareira, que depois a gente vai falar um pouquinho dela, nasceu dessa forma, assim. Eu não imaginei que eu ia criar uma consultoria e nada disso. Foi uma coisa, peraí, e se? Então tá, bora lá. Tá. E aí, então, se eu ficar. E eu já tentei outros projetos que eu tentei alavancar,
nessa última década, assim, muita coisa, eu ficava batalhando, batalhando, mas eu quero que aconteça, eu quero que dê certo, e não dava. Então, eu acho que, falando desse momento mais recente, dessa mulher que eu estou, quando a coisa trava, eu paro. Eu paro, deixo pra lá. Quando um texto não quer sair, ainda mais com a escrita. Não, eu não forço de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu deixo, vou fazer outra coisa. Agora é ótimo porque eu nem preciso imaginar que outra coisa ou pensar em outra coisa pra eu fazer. É só eu olhar pro lado que tem outra coisa pra eu fazer. Se tem alguém puxando minha calça jeans, que nem a barra da minha saia, porque nem saia eu não uso agora, mas é a calça jeans do batidão. Então, eu vou fazer outra coisa. E aí depois, quando eu tento outra vez, é, a coisa funciona, assim, sabe? Então, tanto com as ideias, com os projetos, mas principalmente com a escrita, que é sempre o que me demanda mais, porque a minha escrita é muito lenta, ela é vagarosa. Eu gosto de escrever com muita calma, brincando com cada palavrinha, pensando, mas essa palavrinha funciona melhor e aquela não funciona, mas e aí? E a cadência, e a rima, e a melodia. Então, eu crio dessa forma, as minhas edições são camadas que vão entrando, eu passo dias editando um texto, então meu processo é muito lento. Então, eu paro quando eu tô me sentindo melhor, mais em fluxo, eu volto e a coisa costuma acontecer. Então, forçar não funciona. Não funcionava, mas eu forçava. Agora eu simplesmente paro. Abandono. É um aprendizado. Esse é um grande aprendizado. Nossa, nossa, realmente. E o que que você tem aprendido com o tempo, Vê? Seu tempo de criação, seu ritmo, quando você sabe quando é hora de seguir, quando você sabe quando é hora de parar. Acredito eu que tenha muito a ver com essa tua comunhão com a vida, absolutamente, porque ela nos ensina muito sobre o tempo. Mas conta um pouquinho sobre como é essa tua relação com o tempo. Minha relação com o tempo, com a passagem do tempo, ela acho que ela é cada vez mais tranquila, assim. Esses que eu falei no começo, eu já passei por uns maus bocados, né? Nem tudo é serenidade. A minha década de 20, 23, uns 23 começou a desandar. Aí, revolução, como é que chama aquilo? Retorno de Saturno. Retorno de Saturno, aham. Retorno de Saturno foi uma revolução. É, foi muito bom, foi muito difícil, né? E não foi assim, aqueles ali nos 27, 28, 29, a coisa começou, comecei a colocar a cabeça para fora d'água, sabe? Mas a minha década de 20 foi caldo atrás de caldo, atrás de caldo, atrás de caldo. Foi muito difícil, um lugar de muito de depressão, de muito medo, de muita insegurança, uma angústia, tudo muito por, por uma questão profissional que não se resolvia. Eu ainda não me via como escritora, estava começando, né, a me expressar através da escrita, já não era mais bailarina, já não dançava mais, mas dançava, mas não tinha mais aquilo como sou bailarina, tá tudo resolvido, não preciso mais pensar, né? Então eu comecei toda uma questão profissional de uma transição que não findava e que foi virando uma coisa de longa, super longa e tal. E eu fui entrando em um processo muito difícil. Então a década de 20 foi muito ruim, muito difícil mesmo. Se me pagassem muitos milhões de euros, de libras, eu não voltava para ela. Não voltava. Eu te dou essa grana aqui para você voltar a ter 27 anos. Nossa, mas nem a pau, saca? Então, depois que eu virei para os 30, hoje eu tô com 35, vou fazer 36 em setembro, tá melhorando muito. Nossa, é outro baile, sabe? Então, ter essa grande diferença, né, esse contraponto assim, aí vem essa relação mais tranquila. Eu percebo que envelhecer, que amadurecer tem me feito bem, tem me colocado e me trazido para esse lugar de maior serenidade. Então eu acho lindo a passagem do tempo. Eu acho lindo contemplar. Eu moro na Irlanda, então as estações não são tão definidas como na Europa continental. A Irlanda é uma ilha que tem um clima muito único, mas ainda assim a gente tem as estações mais marcadas, as folhas caem no outono, no inverno fica muito frio. O verão é meio com a meia boca. Primavera, são as flores, as árvores vindo com muita força, então tem tudo isso. Então eu
Gosto muito de contemplar a passagem do tempo, gosto de me perceber dentro dessa passagem de tempo e tenho aprendido cada vez mais a ter calma, assim, a deixar que a vida faça a sua arte, sabe? Que a vida se manifeste, que coloque coisas no meu caminho, que desembole os nós que eu não consigo embolar, que eu não consigo embolar, eu consigo, que eu não consigo desembolar sozinha. Embolar eu sou ótima. Todas somos. E você que está aí assistindo, ouvindo e lendo, também é que eu sei. Super. Gente, ótima. E fazer um parênteses aqui para quem está lendo, ouvindo, o quão importante é a gente soltar mesmo essa ideia de que, porque eu acho que ainda tem uma ideia até hoje muito forte do quanto a gente achava que com 30 anos ia estar tudo resolvido, ia estar com casa comprada, com carro na Nossa, garagem, com marido, mulher, enfim, família, e tudo aquilo resolvido, profissão e etc. E a verdade é que eu também olhando para trás, eu vou fazer 40 no que vem, eu olhando para trás, eu vejo assim o quanto eu não dava conta de nada dessas coisas no sentido de hoje o quanto eu tenho de consciência sobre mim, e não é nem o fora, porque o fora é isso, a gente vai se relacionando com a vida, a gente vai mudando, faz transição de carreira, começa um relacionamento, termina, enfim, a vida vai acontecendo, mas dentro da gente, eu acho, principalmente, sabe? É, isso vai se construindo aos poucos. E a visão que a gente tem da gente, conforme a gente vai passando os anos, ela vai tendo uma beleza, para mim, pelo menos ela é é o que mais tem acontecido. generosa, Ela né? vai, até a forma com que a gente olha para a nossa própria narrativa de vida, para a nossa história, ela vai trazendo outros significados, outros sentidos, a gente vai entendendo muito certas coisas que a gente atravessou, e essa consciência da resposta, as coisas, a gente começa a fazer uma coisa que eu acho ótimo, assim, conforme a gente vai se conhecendo, é deixar de reagir para responder, porque às vezes Uhum. a gente reage, e aí imediatamente alguma coisa que acontece, e aí a gente, ao invés de reagir, começa a responder, começa a olhar e dizer, ok, o que que eu vou fazer com isso aqui? Isso tudo Uhum. vem com o tempo, não adianta. Então, muito bonito o que você falou, assim, mesmo. Então, para quem está lendo, escutando, gente, não se preocupe. Se você está com 30 anos e não está com tudo resolvido, é isso aí. A gente talvez encerre a vida e não vai estar. É, o que que é tá com tudo resolvido também, né? Exato. Qual é esse? Acho que a gente já entendeu que tem alguma coisa muito errada com esse checklist, né? Essa listinha de caixinhas que a gente vai, comprei, fiz, fui, casei, tive filho, assim. Não, viver é outra coisa. Essas coisas podem acontecer, elas podem fazer sentido para umas pessoas mais, para outras menos, mas ela não é pré-requisito para ter esse lugar, para chegar nesse lugar de estou resolvida. E o que que é também? Acho que é aí que a gente precisa se questionar o que que é estar resolvida, né? E também não ter essa resolução como um lugar estático, Exatamente. né? Exatamente. A gente pode estar muito resolvida em alguma coisa, nem um pouco resolvida em outra, está muito resolvida hoje, na semana que vem alguma coisa acontece, essa resolução vai por água abaixo, assim, então eu não vejo que está resolvida é algo que a gente deveria se preocupar tanto, ou estar atrás disso, sabe? Concordo 100%. E o que que tem te deixado mais animada no momento? Algo assim que você tá, que legal isso que, tipo, tá ocupando você, assim, de uma forma boa, assim, nossa, eu tô muito animada com isso. Eu acho que é a clareira. Eu acho que é a clareira, porque é muito novo esse lugar. É, a clareira, posso falar um pouquinho da clareira? Claro, sem dúvida, já essa, traz essa, aqui, aham. é, essa consultoria que eu estou oferecendo, né, para outras escritoras, jovens escritoras, mulheres que escrevem e se publicam ou querem se publicar dentro do Substack, que é essa plataforma que a gente usa, né, para publicar os nossos textos e onde esse Curiosa Convida vai existir também, ou já está existindo, né, porque se estão escutando, a coisa já está existindo, já existe. Já. Aham. É, então, guiando essas mulheres
dentro dos seus processos criativos e entendendo quais são as ferramentas que essa plataforma nos possibilita e formas mais criativas e mais espontâneas e mais autênticas, não só um lugar onde a gente envia textos semanalmente, mas como é que a gente pode usar essa plataforma para que ela seja uma plataforma de impulsionamento da nossa expressão autoral, enquanto artistas ou enquanto escritoras, já que não é só texto, né? Dá para publicar vídeos, e, enfim, áudios e outras coisas. Então, há muito tempo eu estou dentro dessa plataforma e sou uma grande fã, mas sempre cuidando do meu jardinzinho, da vagarosa primeiro e depois da comadreirinha. E é a primeira vez que eu me vejo guiando outras mulheres e entrando em processos criativos de outras pessoas, saca? E tá sendo maravilhoso, assim, tá sendo muito, 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 muito gostoso. Porque além de ser gostoso estar com mulheres, conhecer novas mulheres através desse trabalho, está sendo muito importante para mim enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto artista, ver e validar forças não, validar coisas que eu faço bem. A gente tem eu sempre tive dificuldade de olhar porque eu faço bem e falar, cara, se eu realmente faço muito bem, isso tem um valor e isso pode ajudar outras pessoas. Então, eu sou muito realizada no lugar da escrita, eu gosto da forma como eu escrevo, e não tem problema nenhum em falar disso. Gosto cada vez mais, porque eu me permito chegar em lugares cada vez mais belos com a minha escrita dentro de mim, mas isso não era assim em outros campos da vida. E profissionalmente eu me questionava muito, existia um tanto de insegurança. Será que eu sou boa o suficiente? Será que eu sei fazer isso bem? Eu tive vários trabalhos nessa transição entre profissões, eu tive vários trabalhos. Trabalhei em restaurante, cuidando de cachorro, fui babá, e fiz muita coisa. E sempre fiz muito bem o trabalho que eu era contratada para fazer e sempre recebi mal. Nunca tive o culhão de falar, olha, de bater no peito e falar, eu quero um aumento. Eu sempre tive que correr muito atrás. Então, existia uma dificuldade de reconhecer o meu valor e bancar. Então, esse trabalho com a consultoria, como mentora dessas mulheres, tem me feito me apropriar disso. Poxa, isso eu faço bem. Eu dou pitaco bem nos processos, saca? Eu consigo iluminar aquilo que ainda está meio dentro desse bololô, dentro do processo criativo de cada mulher. Eu consigo olhar para outras mulheres e ver a força num texto, numa proposta, num projeto. Então isso tem me realizado muito, assim, eu quero fazer cada vez mais isso, estar com outras mulheres dentro arregaçando as minhas mangas para estar com elas nos projetos delas, não só nos meus. E editar é um lugar, uma coisa muito nova também. Eu nunca tinha editado texto de outras pessoas. Eu sempre trabalhei na edição, uma edição muito minuciosa com o meu trabalho, com os meus textos, mas agora eu tenho tido o privilégio de editar textos de outras mulheres, a escrita e de guiá-las também, e falando, olha, tem caldo aqui, dá para abrir essa frase, essas três palavras e pode sair daí. Então, guiá-las nesse sentido, e isso eu estou gostando muito de fazer. E é nova, uma grande descoberta. E é muito bonito, porque é o nosso transbordar. Isso, acho que não existe. Bom, existem várias, mas talvez uma das maiores, das melhores, das sensações mais gostosas, eu acho que a gente pode sentir, é o do nosso transbordo. Porque o nosso transbordo é aquilo que vem de dentro daquilo que a gente gosta e tem prazer de fazer, e que se junta com uma necessidade de uma outra pessoa, aquilo que ela ainda está caminhando e a gente já caminhou um pouquinho mais, e quando isso se junta, cresce. Não tem palavras, é muito gostoso, né? Fermenta, né? A coisa Aham, aham. cresce mesmo, assim, ganha ar, ganha pulsação, tá sendo, nossa, tá sendo, e isso é fé na vida, sabe? Isso, esse lugar de reverência. Eu não planejei trabalhar como consultora, guiar outras escritoras. Não, isso a vida me trouxe e eu simplesmente falei, bora lá. Então,
Então tá, então é isso, então vamos. E Muito aí bom. tem descoberto. E eu vou abrir outro parênteses para contar, gente, para vocês saberem o que que é a fé na vida. Olha só, eu estava viajando e eu senti que a minha newsletter, que se chamava Bálsamo e hoje se chama Curiosa, ela precisava mudar. Me veio esse nome Curiosa. E eu senti de simplesmente do Neida, do Total Neida, mandar Do uma Neida. mensagem. Tem uma amiga que fala Neida, eu adoro. Do Total Neida, mandei uma mensagem, resolvi mandar uma mensagem para a Verbena para contar isso para ela. E a partir daí, a gente foi conversando, 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 e a clareira surgiu. E foi tão bonito, né? Do jeito que surgiu. A gente falou muito sobre isso na época, que foi ali em março, se eu não me engano, que a gente começou É, esse acho que foi trabalho. março. Uhum. E foi tão bonito, foi um fluxo tão gostoso, assim, as nossas trocas e como surgiu e como a coisa foi se estruturando, que é esse lugar, quando a gente lê aí por aí em frases de Pinterest ou, enfim, coisas nesse sentido, que não é esforço, que sim, a gente precisa ter um lugar de dedicação para aquilo que a gente quer, mas que a gente não precisa se esforçar, porque o esforço é aquela coisa da luta, do querer fazer dar certo, o esforço já vem da força Uhum. e que as coisas podem acontecer desse lugar. E aí por isso que a fé na vida é tão importante, porque daí ela traz a coisa no momento certo. Então, eu não sei, eu não ia imaginar que a Curiosa ia ser o que é hoje, naquela época, a partir daquela mensagem, e eu acredito que também, acredito, você também não recebeu a mensagem, então tá, vou criar uma consultoria, né? Foi algo que foi É, sendo costurado ali. Então é isso. foi, eu lembro de um arrepio. Quando você me Verdade, você me falou, falou. Aham. que é essa manifestação corpórea aqui comigo, quando eu sinto um arrepio que vem assim lá do rabo, lá do rabo que a gente não tem, lá da pontinha da coluna e vai, e aí arrepia até aqui, o topo da cabeça, é confirmação. Pra mim, é tipo assim, vai, não pensa duas vezes, abre o peito, se joga, se for um precipício, vai aparecer asa atrás de você. Então, vai, sabe? Esse tipo de arrepio é muito claro pra mim, é uma coisa, eu sei que ali é pra ir. Então, eu sinto isso no corpo. E eu senti esse arrepio quando eu lembro disso, quando eu recebi o seu áudio, você me falou que estava pensando, né, que estava desejando uma transição e estava com um outro nome, e eu senti esse arrepio, eu falei, eu acho que eu vou oferecer para a parte da gente fazer uma consultoria. Eu acho que eu posso ajudar ela de alguma forma. E aí tudo, né, nasceu desse trabalho conjunto, assim, aí a gente, e aí a clareira se abriu e depois disso outras mulheres já passaram por ela, assim, mas foi muito bonito, foi fé, é fé na É vida, é fé, isso, é acreditar, fé. né? É isso, é fé na vida que ela traz no momento, e a gente sente. Por isso a importância dessa conexão, quando você fala dessa coisa corpórea, de estar no presente, de estar no agora, é só nele que a gente consegue sentir, não tem jeito. Sentir que é aquilo, que é o momento, não tem como a gente sentir de dentro, esse lugar do É. dentro, é isso. E aí, pensando ao que me veio aqui, é isso, assim, quando eu falo de ser corpóreo e menos mental, é porque, assim, o arrepio foi sentido, e eu tenho isso, para mim, como uma confirmação de que este é o caminho a ser seguido. Os processos mentais, eles vêm depois do arrepio, mas será? Isso, é. Mas aí, quem sou eu para falar? Quem sou eu para ser mentora? Quem sou eu para oferecer o que eu sei do Substack? Tá, tô lá há 3 anos, mas e aí poderia vir, né? Então cabe a gente silenciar again and again and again and again essas vozes que vêm para colocar a dúvida naquilo que já é, que já se manifestou em confirmação. Então, é Uhum. acreditar que o arrepio vale muito mais do que todas essas vozes, do que tudo que essas outras vozes têm para falar. Exatamente. E agora, vamos entrar numa Hum. parte que eu adoro, que é o Responda Rápido. Então, eu Uh, vou fazer perguntas para você e você responde com aquilo que vier primeiro na cabeça, assim. Um tá. Responda Rápido, VaptVupt.
Um cheiro que te lembra de quem você é. Pão, saindo do forno. Pão! Ai, que delícia, adoro. É. Uma paisagem que te inspira. A da minha janela. O Tem que uma que árvore tem? aqui, Hum, tem um freixo, que é uma árvore que a gente acho que não tem no Brasil, ou tem, aqui chama ash tree, que eu descobri recentemente que em português se chama freixo, até escrevi sobre ela. É uma legal. árvore que de todas tem várias, tem pinheiro, tem vários, tem willow, tem várias, que é aquela chorona, tem várias árvores. Eu moro num lugar muito, no meio da cidade, mas muito cheio de árvore. E aí, todas as árvores, quando ali no finalzinho do verão, outono, no final do outono, todas vão perdendo as folhas. Tem algumas que são sempre, essas que nunca perdem as folhas, tipo alguns pinheiros que ficam sempre verdes, mas as outras todas começam a perder folhas. E o freixo não. Ele é a última. Ele fica verde, 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 depois ele vai entrando nos tons meio de vinho e tal. E quando todas as árvores já estão peladas, vivendo o inverno, ele começa a perder as folhas. E aí, quando a primavera chega, todas as árvores, assim, ó, entra março, elas começam a soltar. Em 2 semanas, tudo fica verde outra vez. E o freixo continua seco, 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 seco. Esse ano, o freixo começou a soltar folha, era acho que já quase junho, comecinho de junho. Então, ele realmente respeita o tempo dele, sabe? Ele não vai com as outras. Nossa, ele tá te ensinando muito aí também, eu imagino. Ele tem um tempo muito vagaroso, muito dele. E aí, quando ele começa a soltar, agora ele já tá todo cheio de folha. E eu acompanho na minha janela da cozinha. Agora eu tô na cozinha, vi que tá dormindo, então eu tô na cozinha. E aí tem uma janelona e ele fica bem na frente, assim. Então eu acompanho o movimento dele e aprendo muito com ele as coisas do tempo, de respeitar o seu próprio tempo, independente do que está acontecendo na vizinhança. E a vizinhança no mundo atual, a gente não está só no nosso bairrozinho, na nossa pequena vizinhança, a gente tem acesso a vizinhanças, outras tantas, através da tela, a gente sabe o que está acontecendo na vida de todo mundo, o tempo todo, em todos os cantos desse planeta. Então, é muito fácil a gente se perder nesses movimentos, nesse tempo do outro. Então, eu aprendo com o Freixo. Muito bem. Uma pessoa que te atravessou com a sua arte ou palavra, ou que te atravessa, que quando você entra em contato com a arte ou com a palavra, assim, você fica, uau. Manuel de Barros. Assim, é uma pessoa, alguém atual, alguém Qualquer assim. pessoa, qualquer. Manuel de Barros, assim, a poesia dele foi das primeiras coisas que eu comecei a ler quando eu comecei a escrever. Aliás, antes de eu escrever, quando eu tinha um joguinho de imã na geladeira que eram só palavras e era onde eu fazia poesia. Eu não escrevia no papel, eu escrevia com os imãs da geladeira, assim, eram muito, era mais de 100 palavras. Aí eu ficava na frente da minha geladeira, já morava sozinha, fazendo poesia com essas palavras. E aí foi assim que eu comecei a escrever. Estão me vendo agora aqui, já tinha até esquecido, mas E aí eu li Manuel de Barros e eu gosto, ai, dessa capacidade que ele tem de poetizar aquilo que é super insignificante, que a gente passa por cima e nem percebe. Que lindo. Eu nunca li Manuel de Barros, só frases soltas, assim, sabe? Mas nenhum livro. Vale a pena, vale a Já, pena. já vou colocar na lista, com certeza. O que mais te tira do sério, Vê? Agressão, agressão, assim, violência, ou pessoas agressivas, ou uma forma agressiva de falar o que pensa, isso me tira do sério, mas antes de me tirar do sério, me tira do eixo, assim, mexe comigo num lugar, é até algo que eu preciso trabalhar e que eu venho trabalhando, assim, de não ser tão afetável, de conseguir meio que vestir a armadura e falar assim, não vou pegar isso pra mim, mas mexe muito comigo, me tira do sério, acho que nesse sentido, assim, me deixa puta também, sabe? Quem que essa pessoa acha que é pra mexer tanto comigo? Sabe? Aham. E aí tem muitas outras coisas, eu acho que a desigualdade no mundo, cada vez mais exorbitante, assim, me tira do sério também. E algo, não, outra, uma música que te reorganiza.
qualquer música da Lineker. Qualquer. Canto em voz alta, não é nada especificamente na letra que ela fala. Esse dia eu tava, inclusive, estava cantando uma música, quando eu me liguei na letra, eu falei, cara, isso não é uma música pra eu estar cantando. Tão perto da Vicky. É a vibração, a frequência da música. Mas é a frequência, a energia dela, é a voz, mexe comigo e me organiza num lugar assim, me enche de vida outra vez, sabe? Às vezes eu posso estar meio triste, meio mental demais em algum processo, e aí quando eu começo a cantar, eu preciso cantar em voz, não é só escutar, não, eu preciso cantar também junto com ela. Eu entro no corpo de novo. E algo que você fazia quando criança e que você sente vontade de resgatar. É, eu acho que eu vou dizer a dança, porque eu não tenho dançado nesse momento. Eu comecei a vida dançando. Minha mãe fala que antes de falar qualquer palavra eu já dançava. E eu já, aliás, quando eu aprendi a falar, eu falava, eu vou ser bailarina. Aí eu passei a vida inteira construindo, a vida inteira, né? Infância, adolescência, comecei a trabalhar com 16 anos como bailarina. E aí, por isso foi tão dramático a transição, porque não existia outra coisa a não ser a dança. E eu lembro de eu dançando na frente do espelho, fechado no quarto, horas a fio. Meus pais não vinham falar que eu tinha que fazer outra coisa, eles me deixavam lá 3, 4 horas, uma tarde inteira dançando, 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 dançando. E eu já tive momentos de dançar mais, de dançar na sala, na cozinha, mas agora eu tenho dançado pouco. Fica o Acho que é o tempo convite. mesmo. Vale É. dançar, dançar como se ninguém estivesse vendo, dançar com a Lineker, dançar com uma música que for, ou sem música. E a última coisa que te fez chorar. Não precisa ser de algo ruim, pode ser bom, ruim. A última coisa que te fez chorar. Foi uma coisa ruim. É, eu queria falar que foi, não, porque eu tô toda emocionada, que minha filha vai fazer aniversário amanhã, e eu tô super emotiva, mas não foi, foi um questionamento, assim, que veio. É muito difícil ser artista, é muito difícil ser artista e ter que fazer dinheiro com outras coisas, porque a arte não se paga, ou é uma construção muito lenta, né, até você ter algum reconhecimento, mas todo artista que eu conheço está fazendo outras coisas para conseguir continuar sendo artista. E essa é a minha escolha. Eu faço outras coisas para seguir sendo artista. Eu comecei a vida sendo bailarina e aí era meu trabalho, carteira assinada e tal, não precisava fazer, mas mesmo assim, vende a torta de banana, porque no Brasil a gente precisa dar os nossos pulos, né? Mas eu sempre tive essa escolha de ser artista e ainda preciso fazer outras coisas. Então, de vez em quando existe esse questionamento que vem de fora, é, mas quando que você vai ter um trabalho real, a real job? E aí eu acho que não existe nenhum outro trabalho tão real quanto esse ao que eu me dedico, saca? E isso me machuca. Nossa, sim, Então eu chorei, sim. sempre choro. Depois fico forte de novo, falo, Seguimos. E a última coisa que te fez gargalhar. a Victoria, a minha filha, antes de dormir. Descobrir novos lugares de fazer cosquinha. E a gente tá brincando com ela, assim, de ficar, tipo, um pega-pega, sabe? E ela entra, ela fica enlouquecida, ela gargalha, assim. E uma gargalhada grossa, sabe? Rouca. É muito engraçado. Robusta. Composta. E ela Muito bom. gargalha, o corpo todo treme, assim. E ela tropeça, e ela sai andando e anda mais rápido, e gargalhando. E aí a gente morre junto Ah, de rir. eu imagino, eu imagino. E um costume seu que ninguém entenderia, mas que você ama. Aquelas Um coisas bem costume curiosas, meu. assim. Uh, hum, eu falo sozinha, muito. Enquanto eu ando na rua, inclusive quando eu. É que eu agora não ligo mais, mas teve um momento que eu falava tanto sozinha que eu colocava o fone para as pessoas acharem que eu estava falando com alguém. Porque as pessoas ficavam olhando assim, eu realmente bato papo.
Não sei se as pessoas entenderiam ou não entenderiam. Vai ver, tem gente aí também que fala sozinho, mas eu falo muito sozinha. E eu resolvo a minha vida, resolvo questões muito profundas, assim, meio que nesse esquema. Faço uma pergunta e me respondo, como se eu estivesse sendo entrevistada. Aí é um barato, um lugar que eu entro, assim, isso a vida inteira, sabe? E não posso fazer isso dentro de casa, não. Eu preciso fazer isso andando, em Olha, movimento. Eu penso muito mais. Nossa, eu penso muito melhor, assim. Eu chego em lugares muito mais interessantes com o pensamento, com os questionamentos, quando eu tô com o corpo em movimento. poderíamos até E aí dizer que é um processo meditativo, é total. é um processo meditativo. Eu não sei quem que me responde, ou sou eu que respondo, eu não sei quem que me pergunta, mas é um barato. Se você olhar de fora assim, e gesticulo, né? Eu falo gesticulando, quem tá me vendo no vídeo deve ter reparado que eu não paro de mexer, e na rua é assim, eu tô andando e falando como se estivesse sendo entrevistada e tal. E acho que é Ah, engraçado. muito bom, muito bom, muito bom. E se a sua curiosidade tivesse uma cor, que cor teria? Essa cor do batom vermelho que eu estou usando. Ai, que Seria lindo! um vermelho assim, opaco, forte, de sangue. Eu sou apaixonada por esse batom, por essa cor e por como ela me faz sentir, ela me faz mais espontânea, mais. Ela me fortalece, assim, sempre que eu visto. Então, eu acho que seria a cor da minha curiosidade. Muito bom. Bom, se agora para a gente finalizar, se você Tá. pudesse plantar uma centelha de coragem no coração de quem está ouvindo, de quem está lendo aqui, o que que você diria para essa pessoa? Uma centelha de coragem. A gente falou de Manuel de Barros. Então, eu acho que eu vou compartilhar o que me faz ter coragem sempre que eu duvido de mim. Não ter medo da nossa insignificância, ou até usar ela como um superpoder, sabe? Eu sinto que a gente paralisa muito, e aí, né, em oposto à coragem, porque a gente tem essa ânsia de querer fazer muito grande, de querer fazer algo muito especial, de querer mudar algo muito maior fora de nós. E aí a insegurança vem. Será que eu vou dar conta? Será que vai ser suficiente? Será que as pessoas vão entender? Será que elas vão gostar? Será que elas vão ver valor? Então a gente se perde muito nesse grande, quando a gente se imune dessa nossa insignificância, dessa nossa pequenez, que é muito o que o Manuel de Barros traz na obra dele, assim, né? Isso nos fortalece em algum lugar. Se eu sou só mais uma no mundo de bilhões, se eu sou tão pequenita, se eu sou insignificante, então eu posso só fazer isso aqui e ver o que que acontece, sabe? Eu não preciso fazer nada muito grandioso, não. Então eu acho que isso me fortalece. Posso contar uma história? A gente tem tempo, rapidinho? Com certeza, deve. Isso foi uma. Eu já até escrevi sobre isso. Isso foi uma. Aí sim, foi uma virada de chave, foi uma passada de faca. Assim, eu estava nessa década de 20 aí, momento já, acho que já tinha quase 28, começando a colocar água para fora de uma depressão, mas ainda muito mal, muito angustiada, muito perdida na vida, sempre como profissional, né? E aí eu estava na França e eu gosto de ir pro supermercado. Sempre que eu viajo para um país novo, eu vou pro supermercado, porque eu gosto de ver os produtos, o que que tem e tal. E na França, sempre que eu vou à França, eu gosto muito de ver os chás. Os chás nos supermercados da França, assim, eles têm prateleiras, muitas prateleiras. E aí eu me chamo verbena. Verbena, para quem não sabe, é uma erva, uma flor. E existem chás deliciosos de verbena. Ele tem uma propriedade um pouco como a camomila, assim, calmante. Estava atrás de um chá de verbena. Já tinha achado um, mas era com limão e tal, e eu tava quase desistindo de comprar o chá de verbena, quando tava saindo como é que chama isso? Desse corredor, Prateleira. Ah, dessa prateleira, desse corredor uhum. dos chás dentro de um Carrefour, eu vi uma embalagem diferente, verde, até deve ter o chá aqui em algum lugar, depois eu tento achar. É, e era um chá de verbena.
Aqui, ó. Que vontade que eu tô na cozinha. Que eu guardei, Uhum, do comprei lado. comigo desde. Tá aqui comigo um chazinho de verbena. A marca chama Marmota. E aí, as duas marmotas. E aí eu lembro de antes de entrar no mercado, tá nessa angústia, porque era final de férias, eu ia voltar pra Irlanda, tinha que repensar o que que eu ia fazer profissionalmente e tal, e tal, e tal, e tal. Tava mal, e entrei no supermercado mal. E aí olhei para esse chá e tem escrito aqui uma mensagem atrás que estava na caixa também. E aí a mensagem é em francês, mas fala em português. Um ponto, verbena, um ponto de doçura no mundo de brutos. E eu lembro de ter lido isso e a angústia se dissipou, assim, e eu comecei a chorar compulsivamente. Se eu pudesse, eu deitava no chão, posição fetal, não deitei, mas chorei compulsivamente. E pensei assim, se eu viver e morrer sendo só um ponto de doçura ou de poesia no mundo de brutos, já é suficiente. Eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso ser ninguém além de um ponto. Eu acho que se cada um de nós pensarmos que a gente só precisa ser um ponto neste mundo de brutos e de tantas outras coisas, já é suficiente. Então, criar a partir desse lugar do ponto, da pequenez, da nossa insignificância mesmo. Ir atrás de fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer, aquilo que nos faz mais vivas, aquilo que nos faz mais criativas. Tá tudo certo, a gente não está fazendo nada, a gente não precisa mudar o mundo. Isso já é uma grande mudança. Eu acho que é isso. Falei um monte. Não, eu emocionei aqui, porque eu lembro que quando eu li a edição que você escreveu sobre essa história, eu lembro que eu fiquei um tempo assim parada, processando, processando, processando. Vou inclusive colocar nessa edição nossa da Curiosa Convida essa, o link Obrigada. para essa edição, porque foi muito, me impactou muito e é incrível, assim, não tem nem, não tenho o que dizer. Eu não tenho o que dizer. Eu vou colocar o link da edição e provavelmente vocês aí que estão escutando estão sentindo agora que eu estou sentindo também, porque essa história é muito Não, forte. querida, obrigada. E, bom, por fim, para quem está Hum. aqui nos ouvindo e assistindo, que com certeza quer saber mais sobre você, como é que as pessoas podem te encontrar? Redes sociais, trabalhos que você desenvolve, tudo que você quer trazer Legal. aqui. Vender meu peixe. Isso aí, É, momento vender o peixe. as pessoas podem me encontrar no Substack. Acho que é a melhor forma, porque é ali onde eu, enfim, condenso o meu trabalho, tanto com a escrita quanto com as consultorias, assim. Então, dentro do Substack, eu tenho duas publicações. Uma, não tenho duas. Uma é a Vagarosa, eu escrevo e publico, então, semanalmente, quase sempre aos domingos. Vez outra também às quartas-feiras eu compartilho textos que eu chamo de bálsamos, porque são textos muito poéticos. A minha prosa ela é muito poética. Então, é ali, eu falo muito da vida, escrevo sobre esse lugar de reverência, encantamento e de olhar para as coisas pequenitas, assim. A minha escrita ela é muito sobre isso. Ela não é sobre algo, mas ela vem desses lugares de observação do micro e da vida em si. Então essa é a Vagarosa. E aí, no Substack, eu não falo que eu tenho, porque ela não é só minha, na verdade, ela é uma comunidade que está começando a se fortalecer e crescer de uma comadreria, que é um lugar para mães ou para mulheres desejantes de viver a maternidade. Então, a gente está começando a produzir a primeira série de vários textos, mas já existe uma comunidade, começando a desenhar um primeiro encontro também. E é um lugar dedicado à maternidade. Na Vagarosa eu falo muito da maternidade, porque é impossível ser mãe e não escrever também, né, sendo atravessado pela maternidade, mas a comadreria é o lugar das mães e das mulheres desejantes. Assim. Então são esses dois cafofos que eu nutro e mantenho ali dentro do Substack. Vagarosa e comadreria. E aí pensei aqui, será que eu vou rolar do Instagram? Tem 2 anos que eu não estou mais no Instagram. Tive um flerte semana passada,
será que eu volto? Será que eu volto? Porque eu senti vontade disso, de passar o batom vermelho e do vídeo. Foi daí que nasceu, esse questionamento: será que eu volto para o Instagram? Porque eu não sinto saudade de muita coisa, mas eu Uhum. sinto saudade da espontaneidade do vídeo. Eu gosto de me comunicar através da fala, não só da escrita. E aí isso no Instagram rola de uma forma muito fluida, muito fácil, assim, não precisa de muita edição, você abre ali a coisa grave, eu gosto dessa praticidade. Então, estou num questionamento com o Instagram, pode ser que eu volte. Então, eu vou falar, Verbena Cartacho no Instagram. Se eu não voltar a aparecer por lá e você vier a me seguir, sabe, tem uma biblioteca lá disponível, tem muitos Verdade, textos. Me seguem lá, apesar de eu não verdade. estar lá com tanta frequência. Mas acho que principalmente no Substack, e aí a Clareira, que é o trabalho que eu estou oferecendo nesse momento, é para mulheres que já se publicam no Substack ou para mulheres que querem se publicar na internet e ainda não sabem muito bem onde fazer isso. E aí eu venho instruindo, explicando o que é essa plataforma e como usá-la de forma muito intuitiva, né? Criando a partir de um lugar muito intuitivo, estratégico, sim, porque eu não acredito em intuição sem estratégia ou estratégia sem intuição. Acho que é muito legal ser também pontualmente estratégico em momentos. Então eu venho com esse olhar para te guiar na construção ou de um novo capítulo dentro da sua publicação ali no Substack, ou como começar uma. Mas não é só sobre a plataforma, é também um olhar, como a gente falou mais, né, um pouquinho antes, para esse olhar para o seu processo criativo, para a sua força de expressão, como, como com a escrita se lançar no mundo, falar dos seus medos, das suas histórias, dos seus desejos, honrar cada uma das suas histórias, e não ficar esperando que alguém te escolha para você ter um livro publicado, um texto. Te tirar desse lugar de preciso ser escolhida por alguém para esse lugar de existem as plataformas, como é que eu posso usá-las para falar ou para escrever aquilo que eu quero colocar no mundo. Então, acho que é isso que eu tenho procurado no meu trabalho. Maravilha. E adiciono aqui, gente, eu como parte da Clareira, sendo recebendo a consultoria da Verbena, digo que é muito mais do que esse lugar da escrita. Para mim, assim, dando um depoimento pequeno, assim, mas dizendo a amplitude que tem esse trabalho que a Verbena desenvolve, é um lugar de encontro com a gente também, sabe? Porque a forma que ela conduz, a gente consegue ver coisas que a gente antes não estava vendo, ou que tinha perdido força, ou que a gente deixou de acreditar. Então, é um movimento muito transformador em diversos níveis, né? A gente, sem dúvida alguma, o ponto focal da escrita, sim, mas saiba que você vai receber muita coisa, é um bálsamo. Quando a V fala dos bálsamos que ela escreve, é o que a gente recebe também na Clareira. Então, é, esse lugar de força porque o bálsamo é esse lugar medicinal. Então, a Clareira é uma medicina maravilhosa e, e muito potente mesmo, assim. É um antes e depois da Clareira. Só queria deixar isso muito Ah, claro aqui. obrigada. Obrigada, querida. Obrigada mesmo por esse depoimento. Nossa, muito, muito, e reverbera A gente se muito fortalece sempre. muito Muito. quando trabalha junto, assim, às vezes a gente só precisa mesmo de alguém chegar junto, segurar a mão e falar, olha, isso aqui é muito bom, isso aqui dá caldo, isso aqui vale a pena, vamos atrás disso, mas olha isso aqui também super combina, ou tem tudo a ver com aquilo que você já faz. Acho que esse olhar de fora, todas as vezes que eu estive com outras mulheres me guiando em processos criativos ou em processos autoinvestigativos, sempre foi muito poderoso, assim. Acho que realmente a gente chega em lugares que é muito difícil chegar sozinho. Então, Com te certeza, agradeço com profundamente. certeza. E eu também.
E bom, gente, obrigada mesmo, obrigada, Vê, pelo teu tempo, pela tua abertura. Eu amei essa nossa conversa. Sinto que a gente tocou em lugares muito bonitos, assim mesmo, sabe? A partir da tua história, a partir de quem você é, que podem aí auxiliar nós, todas as mulheres que estamos nesse caminho de viver essa leveza, de viver o prazer, de viver a presença, essa corporeidade também. Então, quero te agradecer muito de coração e abrir esse espaço também para você dizer um tchau, para a gente encerrar a nossa curiosa convida de hoje. Ai, obrigada também. Eu te agradeço também. Na verdade, um presente isso, assim. Eu tava com saudade, de uma prosa dessa e do vídeo, né? Sei que tem pessoas que estão lendo ou nos escutando só, mas é é um olho no olho do digital que o digital possibilita, que eu sou muito fã, assim. Eu gosto de viver na era da internet. Então, te agradeço muito por ter me convidado, ter me escutado, pela generosidade da escuta. Eu agradeço a todo mundo que está aí, nos escutando, nos lendo, nos vendo, nos assistindo e escutando. Obrigada pelo seu tempo. Acho que o tempo é cada vez mais precioso. Sempre que a gente dedica o nosso tempo para escutar outras pessoas, é de uma generosidade enorme. Então, muito obrigada a você que está aí do outro lado. Então, encerramos a nossa curiosa convida de hoje com a Verbena Cartacho e nos vemos na próxima edição. Um tchau para vocês, uma ótima semana, dia, noite, onde quer que você esteja e em que horas você esteja acessando. Muito obrigada. Obrigada.